palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse conselho aqui é para mim, é para você. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, das nossas vidas. Esse período aqui é quando ele estava lá na cruz, né? Se entregando ali, vivendo todo tipo de afronta, todo tipo de acusação, todo tipo de mentira, né, que falava ali sobre ele. Só que aqui fala que ele suportou a cruz. Ele desprezou a afronta, ou seja, ele não foi paralisado por aquilo que as pessoas estavam fazendo ali com ele. Ele suportou. Só que depois da cruz, ele morreu. Só que não acabou aí. Ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. E isso, na prática, quando a gente olha para isso daqui, nós ganhamos força para poder enfrentar qualquer tribulação ou situação. Porque olhar para Jesus é ver o que ele passou, ver o que ele enfrentou. Ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi condenado, ele foi criticado, passou as maiores dores que a gente nunca imaginou. Só que ele suportou a cruz, porque ele sabia que depois da cruz havia uma alegria que já foi proposta por Deus, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos o que nele crê não vai se perder, mas vai ter vida eterna. Jesus, ele conquistou essa vida eterna para mim e para você. E enquanto a gente viver aqui, afronta, perseguição, calúnia, mentira, tanta situação difícil, tribulação, vamos ter mesmo. Mas a posição que eu e você devemos ter é essa daqui, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fica firme, olha para ele, não deixa as circunstâncias falar mais alto do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus para a minha e a sua vida. Que você possa mesmo se sentir encorajado com essa palavra, de olhar para a cruz e a sua esperança, ela ser renovada. Seus sonhos, a vontade que Deus tem para a sua vida é que você persevere, continue e chegue mesmo até esse lugar de cruz, morte de cruz. Mas muita gente fala assim, né? Eu tô aqui carregando a minha cruz. Só Deus sabe a cruz que eu carrego. Só que a cruz, gente, não é um peso, não é um fardo. A cruz é a vontade de Deus. Jesus passou por isso tudo, mas ele sabia que existia alguém cuidando dele. Portanto, que lá na cruz ele olhou assim para Deus e falou: Pai, se possível for, afasta-se de mim essa dor, afasta-se de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então ele confiou na palavra de Deus. E ele entregou a vida dele por nós. Não foi o inimigo que levou. Ele se entregou ali naquela cruz. Então quando ele morreu, ele simplesmente morreu, só que também ele ressuscitou. E hoje ele vive. A presença dele é real. A palavra fala que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, o firmamento. Quem está ali segurando esse céu, quem está ali desenhando cada detalhe, é o Senhor. Eu creio em nome de Jesus, que a sua esperança possa ser renovada e que a sua postura, o seu olhar
possa ser, não que você vai desprezar o que você está vivendo, não, nem ignorar, mas você vai crer com os olhos olhando para o Senhor, que o que Ele passou, o que Ele viveu e o que Ele também venceu, vamos também vencer. Não vamos dar a vitória, né, para o nosso inimigo, chamado acusação, chamado afronta, chamado tribulação. Não, o Senhor nos chama a perseverar, a firmar os nossos olhos nele, porque é nele que a gente pode sim continuar, avançar, a perseverar, firmes na fé, no Filho de Deus. Porque se ele venceu, eu e você também vamos vencer. Hoje, uma das causas mais comuns que a gente vê aí são filhos e filhas de Deus decepcionados com pessoas, decepcionado com situações que veio, que deixou aquela situação ser maior do que você. Só que isso não pode paralisar você. Que o seu olhar seja trocado hoje. Olhar para a cruz, olhar para o Filho Jesus e ver o que ele passou e suportou. E que aquelas gotas, aquele mar de sangue que foi derramado ali na vida dele, possa mesmo lavar e transformar a nossa vida, a minha e a sua vida, sempre olhando para a cruz, porque é ali que a nossa esperança ela renova, ali que a nossa fé é fortalecida, ali que nossos olhos são mesmo abertos e enxergamos a vida de Deus em nós, né? Porque Jesus ele veio para isso, pagar o preço por nós. E esse amor foi incondicional. Ele não cobrou por esse amor, não. Ele pagou o preço com a vida dele, a própria vida dele. Foi o sangue dele derramado ali por mim e por você. E que a gente possa hoje valorizar esse sangue que só ele derramou ali naquela cruz. Pela minha vida, pela sua vida. E eu sei que a obra que Jesus começou na minha vida, na sua vida, ela vai ser completa até a volta de Cristo Jesus. Se ele ainda não vier, se o meu dia chegar, o seu dia chegar, que a gente possa estar de pé, firme e inabalável, olhando para o nosso autor e consumador das nossas vidas. Porque eu sei que é só nele que nós encontramos esse lugar de vida eterna. Não tem outro nome, não tem outro lugar. E todas as circunstâncias, todas as adversidades, nada é maior do que o sangue de Jesus. Nada. Que a gente possa mesmo se entregar a esse amor e colocar não só os nossos olhos, mas a nossa vida firmes nele, sem ao menos olhar para dificuldades, circunstâncias ou dor, ver que o que ele fez foi muito maior do que a minha falha, do que a sua falha, do que os meus erros, do que os seus erros, porque a obra dele foi completa. E quando eu e você confiamos nesse amor, você vai ver que ele pode sim, ele pode transformar toda maldição em bênçãos. Ele transforma a água em vinho. Foi o primeiro milagre que ele fez. Foi ele num casamento, numa família, num lar. E ele preocupa com a minha alegria e com a sua alegria. E aí não tem nada diante dele que você coloque que ele vai encontrar obstáculo ou dificuldade para fazer. O que nós precisamos é nos render diante desse nome, que é capaz de mandar embora todas as mentiras do Satanás, do diabo. Porque o fardo que hoje está pesado, ele já levou ali na cruz. E se ele venceu, você está nele, você também vai vencer. E eu falo e repito sempre nos vídeos que eu tenho gravado. Cruz não é um fardo. Cruz não é uma coisa difícil, pesada. Eu vejo muita gente falando, eu tô aqui carregando a minha cruz. Não. Perdão, gente, eu tô um pouco gripada, sabe? Mas tô me recuperando. Cruz nada mais é do que a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida. E eu sei
quando a gente se entrega a esse lugar de rendição, de crer mesmo e viver com essa presença, as outras coisas se tornam pequenas, fúteis, se tornam indesculpáveis. Eu e você, nós não somos vítimas. Nós somos escolhidos, somos pessoas remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E se eu e você olhar para a cruz, olhar para o Filho de Deus, você vai vencer cada obstáculo, cada situação que você vai falar, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui falando. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui vivendo. Se não fosse Jesus, eu não estaria desfrutando de algo que só Jesus tem para minha e para a sua vida. Então se renda a esse amor, se renda mesmo a esse coração, a esse olhar, que ao olhar para ele, você veja que a força que ele demonstrou ali, vencendo todas aquelas afrontas, aqueles ataques, aquelas perseguições que ele vivia ali, foi para ensinar para mim e para você que é possível. Por isso que ele veio para este mundo. Ele não precisava, mas ele veio para ele mostrar para mim e para você que existe um Deus que cuida de nós. E que nele a gente pode sim todas as coisas, independente das dificuldades, situações, perseguições, tribulações. Ele é a nossa cura, ele é a nossa força, ele é sim o nosso pastor que tem cuidado de mim, de você. E que a nossa fé possa ser renovada na palavra dele. Se você começar a conhecer o que diz as Escrituras, você vai ver, você não é vítima. Você é filho, amado ainda, e quem o Senhor tem todo o seu prazer, que você pode desfrutar das riquezas espirituais que Jesus comprou ali naquela cruz. Hoje a gente pode sim desfazer todas as mentiras, desfazer todas as falsidades, todas as armas que o diabo colocou na minha vida, na sua vida. Você pode desfazer isso. Basta você tomar uma postura, se render a ele, ao autor e consumador das nossas vidas, de viver uma vida com ele. Mas é uma vida assim, sabe quando você tem uma intimidade, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa, não é qualquer pessoa que você chega abrindo a geladeira. É na pessoa, naquela casa que você sabe que você tem uma intimidade. Né? Na casa de um pai, de uma mãe, que às vezes você fala, aquilo é minha casa também, né? Vai lá e abre a geladeira. Então você tem aquela intimidade de chegar desfrutando, abre a geladeira, quer comer alguma coisa, eu queria comer isso aqui, pode? Você tá ali à vontade. Você se sente íntimo ali daquela casa, daquela família, né? De algum familiar seu. Mas é isso que Deus quer que a gente faça também. Que a gente possa abrir a geladeira espiritual, essa palavra, e ver aqui, o que está aqui para mim? O que o Senhor diz a meu respeito? O que Ele espera de mim? E você vai ver uma obra linda que já foi paga pela minha vida e a sua vida. Esse conselho que eu comecei lendo, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus é uma chave. Olhando para Jesus, olhando hoje, olhando amanhã, olhando eternamente, não tira seus olhos dele. Outra palavra que eu quero compartilhar com vocês, aquela passagem tão conhecida de Jesus ali, né, no barco ali com os seus discípulos. Pedro não andou sobre as águas? Ele teve que ter muita coragem para sair daquele mar que estava agitado. Só que Pedro teve uma palavra de Jesus. Falou para ele assim, mestre, se for você mesmo que está aí, manda que eu vá até você. E Jesus deu uma palavrinha para ele. Então vem, Pedro. Pedro confiou na palavra dele e ele foi andar sobre o mar. Só que no momento que ele andou, ele pisou sobre as águas. Que experiência indescritível, não tem nem o que falar. Ele andou sobre as águas. Pela fé que ele teve em Jesus, que estava ali falando, vem, Pedro. Só que teve um momento que ele tirou os olhos de Jesus. E aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Ele começou a afundar. E isso traz um ensinamento para mim e para você. Que a gente não deve, em nenhum momento da nossa vida. E uns momentos que é tentador, que faz a gente querer tirar os olhos de Jesus, é exatamente o que Pedro estava passando ali. Ali estava tendo grande chuva. Estava tendo uma situação ali de ventania, que o barco estava quase sendo virado, né? Ia
virar ali naquele alto mar, ia cair todo mundo ali, ia morrer. Eu imagino, né? Só que o que acontece? Quando a gente passa uma luta, a gente tem uma tendência a tirar os olhos daquele que nos dá a força. E é isso que vai acontecer comigo e com você. O barco vai querer afundar. Que a gente não permita. Aconteça o que acontecer. Firmes e inabaláveis na fé, no Filho de Deus. Porque aquele que suportou todas as coisas, por mim, por você, quem está nele, quem está na presença de Jesus também tem dentro de você essa fé, essa força que não tem como descrever para suportar qualquer tipo de vento, qualquer tribulação, qualquer adversidade. Então, em nome de Jesus, vem para a palavra de Deus, tira um tempo, lê a palavra, alimenta o seu espírito, você vai ver que ela vai trazer para você vida, novo ânimo, vai te trazer um descanso. Você vai encontrar o seu lugar aqui, ó. E você vai ver o quanto você é amado, que você não está vivendo nesse mundo independente de Deus, seja dependente de Deus, você não está vivendo sozinho. Existe uma presença que te acorda, que te sustenta, que cuida de você em todo o tempo. Quando você dorme, meu irmão, minha irmã, ele não dorme. Ele está 24 horas cuidando de mim e de você. Confie nesse amor. Uma prova disso é só você olhar para o Filho de Deus ali naquela cruz. E esse amor, ele foi por todos. A diferença é que nem todos o quiseram. Mas que não seja esse lugar meu e seu, que a gente possa mesmo querer ele de todo o nosso coração e encontrar descanso nos braços dele. E ele está lá. Por isso que ele morreu numa cruz. O braço dele estava aberto, está aberto para receber eu e você, sempre. Que esse memorial da cruz, essa lembrança da cruz possa trazer para a gente um refrigério, um renovo. Possa mesmo trazer uma esperança. Que em Jesus nós possamos viver o sobrenatural, andar sobre as águas, a desfazer mesmo as armas, as ciladas, astutas do diabo, as mentiras, os sofismas, sabe, que vem na mente. Vence ele, mas não vence ele na sua força, não, vence ele com a palavra de Deus. Quando você se encontrar aqui nas escrituras sagradas, você vai ver a força que ele entregou para mim e para você. E você vai começar a desfrutar desse amor tão lindo, incondicional, que não pede a gente nada em troca, a não ser a nossa vida. Entrega para ele hoje a sua vida. Reafirma a sua aliança que você tem com ele. E permita ele fazer de você uma nova pessoa. A palavra fala assim, ser tu uma bênção. E bênção nada mais são as coisas, né? Bênção é o que eu e você se torna, que a gente possa se tornar essa bênção todos os dias. Para a minha vida, a sua vida, ser alguém que seja capaz de realmente ser inspirada no Filho de Deus e viver, e pisar e andar sobre as águas, aonde Ele chama eu e você, para confiar nele, segurar nas mãos dele, porque o mais difícil é Ele que vai fazer. Minha postura, minha e sua, é confiar. No mais, vai vir dele. A resposta, a força, toda a nossa energia, toda a nossa situação que a gente possa estar enfrentando, diversas coisas e qualquer situação. Olha para ele e você vai ver que Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso caminho, ele é a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então traça esse caminho, vai para o colo de Jesus, do Pai, e você vai desfrutar de refrigério, de águas tranquilas. Vai desfrutar de sobrenatural, de algo que não tem como eu descrever. É só você vivendo para você perceber o quão inesgotável é o amor de Deus.
segurando na sua mão, te chamando de filho e vivendo um novo tempo nele, para sempre com ele, daqui até a eternidade com ele. Em nome de Jesus.